Fala povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Quando o chefe máximo de uma nação começa a ficar paranoico com o poder, qualquer coisa é possível, principalmente se as situações envolvem líderes autoritários. Um exemplo disso foi o ditador soviético Joseph Stalin, que em 1953 prendeu, torturou e mandou executar vários dos melhores médicos de Moscou, além dos muitos que morreram na prisão. Para o ditador soviético, esses profissionais estavam conspirando para assassinar altos funcionários comunistas. Não se sabe exatamente quantos foram perseguidos por Stalin, mas, para alguns pesquisadores e investigadores, são centenas. O grupo principal era composto de 37 médicos e suas esposas, presos entre 1951 e janeiro de 1953, sendo que até março daquele ano vários outros foram capturados. Essa perseguição implacável aos profissionais da saúde foi batizada de conspiração dos médicos. Mas o que estava por trás disso? A morte do amigo. Em agosto de 1948, morre o secretário do Comitê Central do Partido Comunista Andrei Zhanov, e amigo íntimo de Stalin. Inicialmente a morte de Zhanov foi considerada natural. Porém, 4 anos mais tarde, descobriu-se através de investigações que Zhanov tinha sido envenenado, e não recebeu os devidos cuidados médicos, o que teria agravado seu quadro de saúde levando à morte. Uma forte propaganda também foi lançada contra os chamados médicos judeus assassinos. Você não podia ligar o rádio sem ouvir falar desses médicos judeus assassinos, escória da terra, que venderam suas almas ao diabo, lembra Natasha. Tudo piorou para os médicos de Moscou quando, em 13 de janeiro de 1953, os jornais Pravda publicou que 9 médicos que atendiam lideranças soviéticas importantes foram presos. Entre eles, 6 eram judeus. Aliás, Stalin não gostava dos judeus após a fundação do Estado de Israel. Esses profissionais foram acusados pelo ditador de envenenar Andrei Zhanov e de serem traidores que trabalhavam para os serviços de inteligência dos Estados Unidos. Segundo a imprensa, todos assinaram suas confissões de culpa, forçados pelo ditador Stalin. A paranoia de Stalin. Os motivos para as ordens de prisão e torturas contra os médicos remontam ao que aconteceu após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria. Além disso, depois da vitória contra Hitler, o líder soviético foi acometido por algum tipo de colapso físico, que exigiu que o ditador fosse afastado das atividades políticas. Doente, Stalin temia que qualquer um de seus tenentes conquistasse o poder dominante, assumindo o papel de ser seu herdeiro indiscutível. Para alguns pesquisadores, a conspiração dos médicos foi o início de uma série de prisões que revelaram conspirações mais complexas e a paranoia do ditador soviético em se manter no poder. Algumas investigações apontam que esses eventos direcionados contra médicos judeus foi uma desculpa, e o começo de outras iniciativas que Stalin pretendia implementar para se livrar dos opositores de seu governo. As decisões de Stalin eram conflitantes e brutais. Um exemplo foi o caso da cientista judia Lena Chernan, julgada em 1952 com base em acusações forjadas. Stalin poupou a vida dela, mas a manteve presa por 5 anos, sendo solta muito provavelmente porque era a maior especialista em longevidade da União Soviética, um campo que intrigava o ditador já idoso. Em alguns casos, a nacionalidade nem importava. Dmitri Shostakovich, um dos mais importantes compositores soviéticos do século XX, relatou o caso do psiquiatra de renome mundial, Vladimir Bekerev. Aos 70 anos, foi chamado para avaliar a saúde do ditador. O bom médico concluiu que o ditador estava doente e paranoico. E não estava errado. Bekerev morreu pouco tempo depois envenenado pelo próprio Stalin. A salvação. O calvário dos médicos perseguidos por Stalin acabou de uma maneira inusitada, com a morte do ditador. O povo soviético, especialmente os judeus do país, ainda tiveram outra surpresa, quando, cerca de um mês após a notícia do falecimento, seu sucessor, Nikita Khrushchev, admitiu que Stalin havia inventado as acusações e mandou libertar os médicos que ainda estavam vivos.